Meu nome é Alisa e tenho 34 anos. Durante 10 anos, me dediquei de corpo e alma à gestão do Harvest Table, nosso restaurante familiar. Transformei-o de um restaurante local em um marco de Chicago. Então, um dia, meus pais convocaram uma reunião. Eles nomearam meu irmão Oliver CEO e me rebaixaram. Depois de garantir um contrato de $600.000 que mudaria tudo, arrumei minhas facas e fui embora. Quando me ligaram desesperadamente, implorando por ajuda, eu simplesmente disse: fale com o seu CEO. Se você estiver assistindo a este vídeo, deixe um comentário me contando de onde você é, curta e inscreva-se para saber como reconstruir minha vida após a traição. A história da Harvest Table começa muito antes de eu nascer. Meus avós imigraram de Nápoles, Itália, para Chicago no início da década de 1950, trazendo consigo apenas uma mala de roupas e um livro de receitas mental repleto de receitas passadas de geração em geração. Meu pai, Anthony, cresceu vendo minha avó transformar ingredientes simples em obras-primas que atraíam vizinhos de quarteirões de distância só para experimentar. Minha mãe, Sofia, vinha de uma família de padeiros do norte da Itália, especialistas em criar doces delicados e pães substanciosos que esgotavam todas as manhãs em sua pequena padaria em Milwaukee. Eles se conheceram em um festival gastronômico em 1985, apaixonaram-se pela paixão em comum pela autêntica culinária italiana e se casaram em 6 meses. Durante anos, sonharam em abrir seu próprio restaurante, economizando cada centavo enquanto trabalhavam para terceiros. Finalmente, em 2003, encontraram um espaço modesto no bairro de West Loop, em Chicago, uma área que ainda não havia se tornado o point gastronômico que é hoje. Deram-lhe o nome de Harvest Table, idealizando um lugar onde as famílias se reunissem e compartilhassem refeições preparadas com amor e tradição. No começo, o restaurante era realmente um negócio de família. Mamãe cuidava da recepção, cumprimentando os clientes com seu sorriso caloroso, enquanto papai comandava a cozinha. Eu tinha 14 anos quando eles abriram, e Oliver, 17. Desde o primeiro dia, a dinâmica ficou clara. Meus pais se orgulhavam de ver Oliver encantar os clientes, mesmo que suas contribuições reais para as operações diárias fossem mínimas. Enquanto isso, eu lavava pratos, preparava ingredientes e absorvia tudo que podia sobre o negócio. Oliver e eu não poderíamos ser mais diferentes. Enquanto eu era metódico, detalhista e apaixonado por comida, Oliver era carismático, espontâneo e mais interessado nos aspectos de networking do negócio. Ele conseguia convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, uma habilidade que meus pais admiravam muito. Quando ele anunciou que queria cursar a Harvard Business School, eles hipotecaram o restaurante para ajudar a pagar suas mensalidades, apesar de o negócio mal ter dado lucro na época. Ainda me lembro do meu pai dizendo: seu irmão precisa dessa educação. Um dia, ele levará a Harvest Table a patamares que nem podemos imaginar. A implicação implícita era clara. Apesar da minha dedicação ao restaurante, Oliver era o suposto herdeiro dos negócios da família. Enquanto Oliver se divertia em uma carreira acadêmica mediana em Harvard, eu trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar meu próprio caminho. Estudei na Universidade de Chicago, com especialização em administração de restaurantes e artes culinárias. Paguei minha própria mensalidade trabalhando em 3 empregos, de manhã em uma padaria, à noite na Harvest Table e nos fins de semana servindo eventos privados. A cada semestre, eu entrava na lista do reitor. Todo verão, eu estagiava em restaurantes de prestígio por todo o país, aprendendo com chefes e gerentes de classe mundial. Durante a faculdade, estagiei no Alinea sob a tutela de Grant Achatz, vivenciando a precisão e a inovação de uma cozinha com 3 estrelas Michelin. Passei um verão aprendendo a servir vinhos no De Frente Laundry e outro dominando a preparação de massas no Del Posto, em Nova York. Cada experiência moldou minha visão do que o Harvest Table poderia se tornar, não apenas um restaurante italiano de bairro, mas um destino que honrasse a tradição e, ao mesmo tempo, abraçasse a inovação. Quando me formei com distinção, recebi uma oferta para integrar a equipe de gestão de um dos grupos de restaurantes mais aclamados de Nova York. O salário era o dobro do que eu ganhava em Chicago, e o prestígio era inegável. Todos esperavam que eu aceitasse. Todos, menos eu. Em vez disso, fui para a casa dos meus pais e apresentei minha visão para a Harvest Table. Mostrei a eles planos detalhados para o desenvolvimento do cardápio, treinamento da equipe, estratégias de marketing e projeções financeiras. Descrevi como poderíamos elevar o nível do nosso restaurante familiar, preservando sua essência.
Meu pai pareceu impressionado, mas inseguro. Minha mãe sorriu e deu um tapinha na minha mão. Agradecemos seu entusiasmo, Alisa, disse ela. Mas este negócio é complicado. Talvez trabalhe conosco por alguns anos primeiro, depois podemos considerar algumas das suas ideias. Foi frustrante, mas aceitei. Afinal, aquela era minha família, minha herança. Eu acreditava que, com o tempo, minha dedicação provaria meu valor. Enquanto isso, Oliver concluiu seu MBA e imediatamente foi para São Francisco para se juntar a uma startup de tecnologia. Restaurantes dão muito trabalho para pouco retorno, ele me disse em sua formatura. O verdadeiro dinheiro está na tecnologia. Pelos 8 anos seguintes, ele visitou Chicago apenas para férias, sempre trazendo histórias de sua vida agitada na Califórnia, das celebridades que conheceu, dos negócios que quase fechou. Meus pais se apegavam a cada palavra dele, mesmo quando a Harvest Table lutava para se manter à tona naqueles primeiros anos. Fiquei, assumindo o cargo de gerente assistente, reportando-me oficialmente à minha mãe, mas assumindo cada vez mais as responsabilidades dela também. As horas eram longas, o salário modesto, mas eu estava onde queria estar. Eu tinha uma visão para o Harvest Table e estava determinado a torná-la realidade, com ou sem a total confiança da minha família. Todas as noites, após o fechamento, eu me sentava sozinho no bar, analisando o desempenho do dia, planejando melhorias e sonhando com o futuro. Eu conhecia cada centímetro daquele restaurante, cada rangido no assoalho, as preferências de cada cliente regular, cada receita do nosso cardápio. O Harvest Table era mais do que um negócio para mim. Era meu coração, minha identidade, meu futuro. Mal sabia eu que minha dedicação me levaria a uma década de sucesso, apenas para terminar com a mais profunda traição das pessoas em quem eu mais confiava. A transição de gerente assistente para a gestão efetiva da Harvest Table aconteceu gradualmente ao longo dos meus 2 primeiros anos. Minha mãe começou a se afastar das operações diárias, alegando cansaço e o desejo de se concentrar no desenvolvimento de novas sobremesas. Meu pai continuou como chefe de cozinha, mas passou a depender cada vez mais de mim para lidar com o relacionamento com fornecedores, a gestão de pessoal e as decisões financeiras. Meu primeiro grande desafio veio quando Luigi, nosso subchefe rabugento, porém talentoso, que estava com meus pais desde o dia da inauguração, ameaçou pedir demissão quando sugeri atualizar alguns dos nossos pratos clássicos. Parado na cozinha durante uma acalorada reunião pré-serviço, Luigi acenou dramaticamente com uma faca. "Quem é você para mudar receitas que estão na sua família há gerações?" perguntou ele, com seu forte sotaque italiano se intensificando de emoção. "Só porque você tem um diploma chique não significa que entenda de tradição." Em vez de recuar, convidei-o para uma sessão particular de culinária após o expediente. Preparei 2 versões do nosso ossobuco especial, a versão tradicional e minha receita atualizada, que incorporava ingredientes locais e sazonais e uma apresentação moderna. De olhos vendados, fiz com que ele experimentasse os 2. Quando ele admitiu, a contragosto, que minha versão tinha mais profundidade de sabor, respeitando o original, eu soube que havia conquistado não apenas sua aprovação, mas também seu respeito. "Você tem o paladar da sua avó", ele admitiu, o que, vindo do Luigi, foi o maior elogio possível. Com essa vitória crucial, comecei a implementar mudanças em todo o restaurante. Renovei nosso cardápio sazonalmente, mantendo os clássicos adorados, mas introduzindo novos pratos que destacavam ingredientes locais do Centro-Oeste com técnicas italianas. Nosso fornecedor de vegetais, uma fazenda familiar a 48 quilômetros de Chicago, tornou-se um parceiro fundamental, e eu construí nosso cardápio em torno de suas colheitas, personificando verdadeiramente o nosso nome, Harvest Table. O espaço físico também precisava de atenção. Trabalhando com um orçamento limitado, redesenhei a sala de jantar, substituindo os móveis pesados e escuros por mesas personalizadas feitas por um marceneiro local usando madeira de celeiro reaproveitada. Aumentei o espaço entre as mesas, reduzindo o número de assentos de 60 para 50, o que, contraintuitivamente, aumentou nossa receita, já que o ambiente mais confortável incentivou estadias mais longas e gastos maiores por mesa. A reforma aumentou nossa capacidade para eventos privados, o que logo se tornou uma fonte significativa de receita. O treinamento da equipe se tornou minha paixão. Implementei um programa educacional abrangente com degustações semanais de vinho, visitas a produtores e demonstrações culinárias. Nossos garçons falavam com conhecimento de causa sobre cada ingrediente, cada técnica, cada harmonização de vinho.
Esse serviço de alta qualidade resultou em gorjetas mais altas, o que reduziu a rotatividade e criou uma equipe estável e profissional que os hóspedes passaram a conhecer e confiar. Os resultados falaram por si. Em 5 anos sob minha liderança, nossa receita aumentou 200%. Nossos fins de semana estavam lotados com 3 meses de antecedência. O Chicago Tribune nos concedeu 4 estrelas, classificando o Harvest Table como um casamento perfeito entre a tradição italiana e a hospitalidade do Centro-Oeste. A revista Food and Wine nos destacou na edição a melhores restaurantes familiares dos Estados Unidos, e fui nomeado restaurateur estrela em ascensão pela Chicago Magazine. Por trás de cada mudança bem-sucedida, havia incontáveis horas de trabalho. Eu chegava às 6 horas todos os dias para receber os caminhões de entrega e saía depois da meia-noite, revisando os números do dia. Trabalhei em todos os feriados, cobri funcionários doentes e aprendi todas as funções do restaurante. Quando nossa máquina de lavar louça quebrou inesperadamente, antes de um sábado à noite lotado, arregacei as mangas e trabalhei no tanque de lavar louça sozinha até encontrarmos uma substituta. Apesar de tudo, meus pais aceitaram o sucesso com surpreendente passividade. Eles apreciavam o aumento dos lucros e o reconhecimento, mas raramente reconheciam a fonte. O restaurante está indo bem, diziam aos amigos, como se a Harvest Table fosse uma planta que simplesmente tivesse decidido florescer por conta própria. Meu pai acabou se afastando da cozinha diária, embora continuasse a vir preparar pratos especiais e acompanhar as operações. Minha mãe se concentrou em ajudar a comunidade e manter relacionamentos com clientes de longa data. Ambos se orgulhavam do crescimento do restaurante, mas sempre havia a sensação de que esperavam por algo mais, por alguém mais. Esse alguém era Oliver, que permaneceu notavelmente ausente durante todo o nosso sucesso. Suas visitas semestrais acabaram se tornando um transtorno em vez de uma ajuda. Ele aparecia, criticava nosso sistema de ponto de venda ultrapassado, sugeria que adotássemos o fast casual porque estava na moda em São Francisco ou insistia que precisávamos de um programa de coquetéis com bebidas exclusivamente produzidas pelas startups de seus amigos. Você está pensando pequeno demais, Alisa, ele dizia, olhando ao redor do nosso movimentado e lucrativo restaurante. Você precisa escalar esse conceito, abrir em 10 cidades em 5 anos. Eu explicava pacientemente as realidades da economia de restaurantes, a importância da execução consistente e o valor de dominar um único local antes de expandir. Ele revirava os olhos e se voltava para os nossos pais, que invariavelmente pareciam preocupados por eu não estar abraçando as ideias visionárias do meu irmão. Enquanto isso, construí relacionamentos inestimáveis na comunidade gastronômica de Chicago. Entrei para o Conselho da Associação de Restaurantes de Chicago, onde defendi restaurantes independentes e ajudei a criar um programa de mentoria para jovens chefes. Colaborei com outros donos de restaurantes para criar uma cooperativa de compras que negociava melhores preços com os fornecedores. Criei uma bolsa de estudos na minha alma mater para estudantes interessados em gestão sustentável de restaurantes. Todos esses esforços fortaleceram a reputação da Harvest Table e criaram uma rede de apoio que mais tarde se mostraria crucial. Lauren Wilson, fundadora da Blue Sky Events, uma das principais empresas de planejamento de eventos de Chicago, tornou-se um contato profissional e uma amiga pessoal por meio dessas conexões. Mal sabia eu que esse relacionamento acabaria me levando à maior oportunidade e ao ponto de virada mais doloroso da minha carreira. Ao longo desses anos de sucesso, minha vida pessoal ficou em segundo plano, em detrimento do restaurante. Eu namorava ocasionalmente, mas os relacionamentos inevitavelmente fracassavam sob o peso do meu compromisso com o Harvest Table. Minha melhor amiga, Maria, dona de uma pequena padaria a 3 quarteirões do restaurante, sempre me incentivava a criar mais equilíbrio na minha vida. O restaurante não vai te amar de volta, Alisa, ela avisava durante nossos raros brunches de domingo juntas, o único momento em que eu me permitia algumas horas longe do trabalho. Eu sempre ria da preocupação dela. A Harvest Table não significa apenas trabalho para mim. É o meu futuro, o meu legado. Eu realmente acreditava que um dia meus pais reconheceriam minha dedicação e formalizariam meu papel como líder do negócio que eu vinha administrando há anos. Nunca imaginei que, depois de uma década de dedicação de coração, alma e identidade à Harvest Table, tudo mudaria em uma única reunião devastadora. O primeiro sinal da mudança radical que viria chegou em uma terça-feira comum de abril. Eu estava no escritório analisando as candidaturas para um novo chefe confeiteiro quando minha mãe entrou de repente, com o rosto vermelho de entusiasmo. O Oliver acabou de ligar.
A empresa dele foi adquirida, e ele volta para Chicago na semana que vem. Sua alegria era palpável, como se anunciasse o retorno de um herói vitorioso. Forcei um sorriso enquanto reorganizava mentalmente a agenda da equipe para acomodar a inevitável interrupção da visita de Oliver. Que ótimo, mãe! Quanto tempo ele vai ficar desta vez? A resposta dela me arrepiou. Ah, ele vai voltar para casa de vez. Ele diz que é hora de se reconectar com suas raízes e sua família. Só mais tarde descobri a verdade. A startup de Oliver havia fracassado espetacularmente após gastar 20 milhões de dólares em capital de risco sem nenhum produto viável. Sua aquisição foi uma venda de liquidação dos poucos ativos da empresa para salvar a reputação, deixando Oliver com uma fração do lucro inesperado esperado e uma necessidade desesperada de dar o próximo passo na carreira. Oliver chegou na segunda-feira seguinte, dirigindo um Tesla alugado e vestindo um traje casual típico do Vale do Silício que parecia estranhamente deslocado em nosso restaurante tradicional. Ele me abraçou brevemente antes de começar a contar histórias sobre a saída incrível de sua empresa e sua decisão estratégica de retornar a Chicago. Pensei em ajudar por aqui por um tempo, disse ele, gesticulando vagamente para o restaurante que eu havia transformado em um sucesso. Compartilhar um pouco da minha expertise em negócios. Em poucos dias, ajudar revelou-se uma campanha sistemática para se inserir em todos os aspectos das operações. Ele começou a participar das nossas reuniões diárias de equipe, interrompendo minhas instruções para sugerir abordagens a mais eficientes em que ignoravam as realidades práticas do serviço de restaurante. Ele encurralou nosso barman para propor um sistema de pedidos baseado em aplicativo que reduziria a interação humana, o cerne da nossa abordagem de hospitalidade. O mais preocupante foi a reação dos meus pais. Eles convidavam Oliver para nossas revisões financeiras semanais, discussões historicamente privadas entre nós três. Durante essas reuniões, eles recorriam cada vez mais a Oliver em busca de sugestões, concordando pensativamente com suas sugestões, enquanto descartavam minhas abordagens comprovadas como conservadoras ou tradicionais. Quando comentei que Oliver não tinha experiência alguma em gestão de restaurantes, meu pai deu um tapinha na minha mão com ar condescendente. Seu irmão tem um MBA em Harvard, Alisa. Ele entende de negócios em um nível que os profissionais de restaurantes simplesmente não conseguem compreender. A implicação era clara e contundente. Apesar de transformar o Harvest Table de um restaurante de bairro em dificuldades em um destino reconhecido nacionalmente, eu ainda era apenas a pessoa de restaurante aos olhos deles. À medida que a influência de Oliver crescia, minha autoridade diminuía. A equipe começou a me procurar com relatos de que Oliver contradizia minhas instruções, prometia aumentos que eu não havia aprovado e sugeria mudanças no cardápio diretamente à cozinha. A confusão estava afetando o moral e a qualidade do serviço. Pela primeira vez em anos, recebemos várias avaliações negativas online, com clientes relatando experiências inconsistentes e uma sensação de que o restaurante estava perdendo a essência. Em meio a essa turbulência, surgiu uma oportunidade extraordinária. Lauren Wilson, da Blue Sky Events, entrou em contato comigo para discutir uma possível parceria que transformaria nossos negócios. A Blue Sky tinha acabado de assinar um contrato de 3 anos para gerenciar todos os eventos corporativos do Midwest Financial Group, uma empresa listada na Fortune 500 com sede em Chicago. Eles precisavam de um parceiro de buffet exclusivo para esses eventos, que incluíam reuniões trimestrais da diretoria, jantares de agradecimento aos clientes e eventos de reconhecimento aos funcionários. Alisa, pensei imediatamente na Harvest Table, explicou Lauren enquanto tomávamos um café. A qualidade da comida é consistente, sua equipe é profissional e seu cardápio de inspiração italiana tem um apelo amplo, mas ainda assim é especial. Isso pode render cerca de $600 mil ao longo dos 3 anos, possivelmente mais com eventos adicionais para clientes. O contrato potencial era quase o dobro da nossa receita anual atual com eventos privados. Mais importante ainda, oferecia estabilidade e previsibilidade em um setor notório por sua volatilidade. Passei semanas preparando uma proposta completa, trabalhando diretamente com nosso chefe para criar cardápios de amostra para diversos tipos de eventos, desenvolvendo planos de pessoal e calculando custos precisos para garantir a lucratividade, ao mesmo tempo, oferecer preços competitivos. Lauren e sua equipe visitaram o Harvest Table para uma série de degustações e reuniões de planejamento. Em todas as ocasiões, garanti que tudo estivesse perfeito, desde a apresentação dos pratos até o horário do serviço. Discutimos restrições alimentares,
rodízios sazonais de cardápios e a logística para tudo, desde jantares executivos intimistas até recepções de grande porte. No início de junho, refinamos a proposta para atender a todos os requisitos da Blue Sky. Lauren indicou que o Midwest Financial Group estava impressionado com nossas ofertas e que éramos os favoritos para o contrato. Faltava apenas uma apresentação final para a equipe executiva e a assinatura formal, agendada para a semana seguinte. Na noite anterior à data em que compartilharia essa notícia incrível com meus pais, fiquei até tarde no restaurante, preparando meticulosamente uma apresentação que delineava a oportunidade, nossa prontidão para executá-la e o impacto transformador que esse contrato teria no futuro da Harvest Table. Criei projeções financeiras, planos de pessoal e até mesmo modelos de cardápios especializados. Enquanto trabalhava, senti uma onda de orgulho e realização. Este contrato foi o ápice de anos de construção de relacionamentos, foco na qualidade e planejamento estratégico. Representou não apenas sucesso financeiro, mas também a validação da minha visão para a Harvest Table. Certamente, pensei, essa conquista finalmente consolidaria minha posição como a líder legítima do nosso negócio familiar. Eu não fazia ideia de que, em vez de comemorar meu sucesso, meus pais já estavam planejando usá-lo como plataforma para a aquisição da Oliver. O contrato que deveria ter sido minha maior conquista estava prestes a se tornar o pano de fundo da minha maior humilhação. A manhã do que se tornaria o dia mais crucial da minha vida profissional começou como qualquer outra. Cheguei à Harvest Table às 6, revisei os manifestos de entrega e confirmei os preparativos para um almoço privado para 20 pessoas. Os materiais de apresentação do contrato para meus pais estavam cuidadosamente organizados em uma pasta na minha mesa, prontos para nossa reunião familiar agendada para as 2, durante o intervalo da tarde entre o almoço e o jantar. À 1h30, Oliver entrou no meu escritório sem bater, vestindo um terno sob medida que parecia excessivo para uma reunião familiar sobre negócios de restaurantes. Grande dia hoje, disse-ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mamãe e papai estão animados com a reunião. Algo em seu tom de voz disparou um alarme. Disseram a vocês sobre o que é a reunião? Ele deu de ombros, examinando as unhas bem cuidadas. Temos conversado bastante sobre o futuro da Harvest Table ultimamente. Tenho certeza de que hoje trará algumas mudanças positivas. Antes que eu pudesse pressioná-lo mais, ele olhou para o relógio e saiu, dizendo que precisava fazer algumas ligações antes da reunião. Seus comentários enigmáticos me deixaram inquieto, mas deixei minhas preocupações de lado e juntei meus materiais, confiante de que o contrato com a Blue Sky seria motivo de comemoração. A sala de jantar privativa havia sido preparada para a reunião com uma formalidade incomum. Meus pais sentaram-se juntos em um lado da mesa, deixando Oliver e eu sentados em frente a eles. Ao me sentar, notei uma pilha de documentos impressos na frente do meu pai, com o logotipo do advogado pessoal deles. Minha mãe deu um sorriso nervoso. Alisa, obrigada por se juntar a nós. Seu pai e eu temos pensado muito sobre o Harvest Table e seu futuro. Meu pai pigarreou. Como você sabe, este restaurante tem sido o trabalho da nossa vida. Estamos incrivelmente orgulhosos do seu sucesso, mas estamos envelhecendo e pensando em planejar a sucessão. Concordei com a cabeça e abri minha pasta. Na verdade, isso se encaixa perfeitamente no que eu queria discutir hoje. A oportunidade com a Blue Sky Events representa um novo capítulo para a Harvest Table, que garantirá nosso futuro financeiro e legado. Meu pai levantou a mão. Antes de continuar, temos um anúncio. Após cuidadosa análise, decidimos implementar uma nova estrutura de gestão para a Harvest Table. Oliver assumirá o cargo de CEO, com efeito imediato. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei do meu pai para Oliver, que estava sentado com um sorriso satisfeito, e depois para minha mãe, que evitou meu olhar. Não entendo, consegui dizer, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Agradecemos seus esforços, interrompeu minha mãe rapidamente. Você continuará tendo um papel importante como diretora culinária, reportando-se a Oliver. Isso lhe permite se concentrar no que faz de melhor, a comida e o serviço, enquanto Oliver traz sua expertise em negócios para o crescimento estratégico da empresa. Oliver se inclinou para a frente. Alisa, esta é uma mudança positiva para todos. Com meu MBA em Harvard e experiência na indústria de tecnologia, posso levar a Harvest Table para o próximo nível. Estamos falando de expansão, vários locais, talvez até produtos alimentícios embalados em supermercados.
O absurdo da situação poderia ter sido cômico se não fosse tão devastador. Oliver, que não havia contribuído em nada para o sucesso do restaurante e estava de volta a Chicago havia apenas um mês, agora estava assumindo o controle do negócio que eu havia construído. Com base em que você está tomando essa decisão? Perguntei, lutando para manter a voz firme. A Harvest Table cresceu 200% sob minha liderança. Recebemos reconhecimento nacional, construímos uma base de clientes fiéis e agora garantimos um contrato no valor de $600 mil. Meu pai se remexeu, desconfortável. Não se trata do seu desempenho, Alisa. Trata-se de trazer novas perspectivas para o negócio. Oliver tem experiência com modelos de negócios escaláveis e técnicas modernas de gestão. Experiência comandando uma startup de tecnologia falida, eu disse bruscamente, a verdade finalmente vindo à tona. Vamos ser honestos sobre por que Oliver está realmente de volta a Chicago. O sorriso de Oliver vacilou um pouco antes de se recuperar. Minha empresa teve uma saída bem-sucedida que me permitiu buscar novas oportunidades. Escolhi voltar e ajudar os negócios da família em vez de aceitar várias ofertas lucrativas na Califórnia. Minha mãe estendeu a mão para mim por cima da mesa. Querida, isso também tem a ver com tradição. Nas famílias italianas, o filho geralmente assume os negócios da família. Seu pai e eu sempre imaginamos Oliver liderando a Harvest Table eventualmente. O sexismo casual de sua declaração doeu quase tanto quanto a traição em si. 10 anos de dedicação reduzidos a uma expectativa cultural ultrapassada de que o filho, independentemente de mérito ou contribuição, era o herdeiro natural. E o contrato da Blue Sky? Perguntei. O contrato que eu consegui, que eu negociei, que está pronto para ser assinado na semana que vem. Excelente trabalho, disse meu pai, com um tom que sugeria uma concessão generosa. Oliver, é claro, assumirá a liderança na finalização dos detalhes, mas você pode comparecer à assinatura para garantir uma transição tranquila para o cliente. Oliver assentiu magnanimamente. Já revisei seus materiais preliminares. O conceito é sólido, embora eu veja várias oportunidades de otimização na estrutura de preços. Olhei para ele, incrédula. Você revisou meus materiais sem meu conhecimento ou permissão? Meu pai franziu a testa. Alisa, não precisa desse tom. Somos uma família, e este é um negócio de família. Não há segredos aqui. Respirei fundo, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Então, para deixar claro, depois de 10 anos construindo este restaurante até o que ele é hoje, estou sendo rebaixado para dar lugar ao Oliver, que não tem nenhuma experiência em restaurantes, simplesmente por ser seu filho. Não rebaixado, corrigiu minha mãe rapidamente. Reposicionado para alavancar seus pontos fortes. O novo cargo vem com um aumento de 10%. Como se dinheiro pudesse compensar esse profundo desrespeito e traição. Como se minha dedicação à Harvest Table tivesse sido meramente transacional, em vez de profundamente pessoal. Oliver se levantou, abotoando o paletó. Acho que devemos anunciar isso à equipe antes do jantar. Preparei alguns comentários sobre nossa nova e empolgante direção. Ele havia preparado comentários. Isso vinha sendo planejado há dias, possivelmente semanas, sem que eu percebesse. Enquanto eu aperfeiçoava a proposta do Blue Sky e gerenciava as operações diárias do restaurante, minha família conspirava para me afastar. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. O restaurante que havia sido meu lar, minha paixão, minha identidade por uma década, de repente me pareceu estranho. A família que eu havia trabalhado incansavelmente para agradar e orgulhar revelou que nenhum sucesso seria suficiente para superar o simples fato de que eu não era o filho que eles queriam assumir. Quando Oliver saiu para reunir a equipe, meus pais começaram a explicar os detalhes legais do novo acordo. Suas palavras me atingiram sem que eu percebesse. Minha mente já estava em outro lugar, calculando opções, visualizando um futuro que eu nunca havia considerado antes, um futuro sem a Harvest Table, sem o peso esmagador das expectativas familiares não atendidas. Quando Oliver se apresentou diante de nossa equipe reunida, mais tarde naquela tarde, anunciando orgulhosamente sua nova função diante de seus rostos chocados e confusos, minha decisão já estava tomada. Naquela noite, depois que o último cliente foi embora e a cozinha foi limpa, sentei-me sozinho no balcão do Harvest Table. O restaurante parecia diferente de alguma forma, como se o espaço familiar tivesse se transformado em algo estranho da noite para o dia.
Durante 10 anos, abri e fechei este restaurante, conhecendo cada detalhe, sentindo um senso de propriedade e orgulho que transcendia minha falta de direitos legais sobre o negócio. Agora, parecia uma bela exposição de museu da minha vida passada, algo para ser observado, mas não mais tocado. Servi-me de uma taça do Barolo que reservávamos para ocasiões especiais e liguei para Maria, a única pessoa que poderia compreender a magnitude do que havia acontecido. Eles fizeram o quê? A voz de Maria se elevou em indignação enquanto eu relatava os eventos do dia. Depois de tudo o que você fez por aquele restaurante? Depois do contrato com a Blue Sky? Aparentemente, ter um MBA em Harvard supera uma década de sucesso real na indústria, eu disse, surpreendendo-me com o tom amargo na minha voz. E ser filho em vez de filha também não faz mal. O que você vai fazer? Perguntou Maria, indo direto à pergunta que eu estava pensando há horas. Tenho 3 opções, na minha opinião, respondi, com meu lado analítico assumindo o controle. Primeira, posso aceitar o rebaixamento, engolir meu orgulho e tentar fazer as coisas funcionarem sob a liderança de Oliver. Segunda, posso revidar, talvez consultar um advogado sobre meus direitos, dado meu papel na construção do negócio. Ou terceira, posso ir embora e começar do zero em outro lugar. E para que lado você está se inclinando? Maria me conhecia bem o suficiente para suspeitar que eu já tinha decidido. Tomei um longo gole do Barolo, saboreando suas notas complexas de cereja, alcatrão e rosas. Continuo me lembrando de algo que minha avó costumava dizer: mai tornare dove non sei stata apprezzata, ou nunca volte para onde você não é apreciado. Então, você está indo embora. Não era uma pergunta. Sim, respondi, a palavra trazendo dor e uma estranha sensação de alívio. Não posso ficar aqui assistindo Oliver desmantelar tudo o que construí e, mais do que isso, não posso fingir que essa traição não aconteceu. Algumas coisas quebradas não podem ser consertadas. Conversamos até depois da meia-noite, discutindo logística, possibilidades e as consequências emocionais da minha decisão. Maria ofereceu seu quarto extra até eu decidir os próximos passos, oferta que aceitei com gratidão. Quando desliguei, eu já tinha um plano para minha saída. Cheguei ao restaurante às 5 da manhã seguinte, 2 horas antes de qualquer outra pessoa chegar. Na silenciosa solidão, escrevi uma breve e profissional carta de demissão, com efeito imediato. Arrumei meus pertences pessoais do escritório, deixando para trás todos os arquivos relacionados às operações do restaurante. Embora tentada a levar cópias das receitas que eu havia desenvolvido, deixei-as também. Elas pertenciam à Harvest Table, mesmo que a Harvest Table não me pertencesse mais de forma significativa. Minha única concessão foi fazer uma cópia da proposta de contrato da Blue Sky. Eu não tinha intenção de usá-la, mas representava centenas de horas do meu trabalho, e eu não suportaria deixá-la inteiramente nas mãos incapazes de Oliver. Quando eu estava terminando, Luigi chegou cedo, como sempre, para começar a produção do pão. Sua expressão ao me ver empacotando dizia tudo. Então, é verdade, disse ele baixinho. A equipe passou a noite toda mandando mensagens sobre o novo CEO. Eu não queria acreditar. É verdade, confirmei, fechando a gaveta da minha mesa, agora vazia. E eu vou embora. Luigi balançou a cabeça lentamente. Este lugar não será o mesmo sem você, Alisa. Você é o coração dele. Suas palavras ameaçaram quebrar minha compostura. Disse Luigi, e talvez considere atualizar seu currículo. Suspeito que mudanças virão, das quais você pode não gostar. Às 7 horas, a equipe de gestão chegou para a reunião matinal. Em vez de participar como de costume, pedi alguns minutos do seu tempo. Quero agradecer a cada um de vocês pela dedicação e parceria ao longo dos anos, disse eu, olhando para os rostos confusos das pessoas que haviam se tornado minha segunda família. A partir de hoje, estou me demitindo da Harvest Table. Não foi uma decisão fácil, mas é a certa para mim. O choque e a consternação na sala eram palpáveis. Perguntas surgiram. Seria por causa do Oliver? Eles poderiam me fazer mudar de ideia? O que aconteceria com o restaurante? A Harvest Table está em novas mãos agora, eu disse simplesmente. Desejo a todos o melhor daqui para frente. Abracei cada um deles, prometendo manter contato, embora todos soubéssemos que as limitações profissionais dificultariam isso. Vários choravam abertamente, incluindo o nosso gerente de recepção,
que estava comigo desde quase o começo. Quando meus pais e Oliver chegaram, às 9 horas, a notícia já havia se espalhado entre os funcionários. O clima era tenso e sombrio, um forte contraste com o clima de comemoração que Oliver claramente esperava para seu primeiro dia oficial como CEO. Meu pai me chamou ao seu escritório, seguido por minha mãe e Oliver. Entreguei-lhe minha carta de demissão sem rodeios. Isso é ridículo, gaguejou ele, examinando o breve texto. Você não pode simplesmente ir embora. Eu posso, e estou, respondi, com a calma disfarçando a turbulência subjacente. Minhas chaves e códigos de segurança estão na mesa. Não tomei nenhuma informação confidencial e preparei notas de transição para todos os meus projetos atuais, exceto o contrato da Blue Sky. Oliver deu um passo à frente, o alarme substituindo sua presunção habitual. Você não pode ir agora. A sessão de autógrafos da Blue Sky é semana que vem. Fale diretamente com Lauren Wilson, aconselhei. Tenho certeza de que ela ficará interessada em saber sobre as mudanças na gestão. Todos os materiais estão na pasta de propostas no Drive compartilhado. Minha mãe começou a chorar, o que antes me deixaria arrasada, mas agora parecia manipuladora. Alisa, por favor. Somos uma família. Podemos resolver isso. Família não trai família, eu disse, as palavras saindo com mais calma do que eu esperava. Família não descarta uma década de dedicação e sucesso. Família não planeja pelas suas costas substituí-lo por alguém não qualificado para a função. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você está sendo emotivo e pouco profissional. Se for embora agora, não espere voltar quando se acalmar. Olhei para ele fixamente. Eu sei o meu valor. É uma pena que nenhum de vocês saiba. Sem esperar por uma resposta, saí do escritório. No meu posto, perto da entrada da cozinha, peguei meu conjunto de facas profissionais, o conjunto que eu havia cuidadosamente construído ao longo dos anos, cada uma escolhida para tarefas específicas e mantida com cuidado meticuloso. Essas, pelo menos, eram inegavelmente minhas. Enquanto enrolava a bolsa de facas e a fechava, senti o peso da finalidade. Essas facas eram extensões das minhas mãos, ferramentas de criação e expressão na cozinha que antes era meu domínio. Agora, elas viriam comigo para qualquer futuro que me aguardasse. Atravessei o salão uma última vez, acenando para os funcionários que assistiam em silêncio, atônitos. Na porta da frente, parei por um instante, permitindo-me uma última olhada no restaurante que eu tanto amava. Então, saí para a brilhante manhã de junho, a porta se fechando atrás de mim com uma finalidade que me pareceu devastadora e estranhamente libertadora. Ao me afastar da mesa da colheita, com meu porta-facas pendurado no ombro como a mochila de um soldado, experimentei a sensação desorientadora de ter perdido tudo e, ao mesmo tempo, conquistado um novo tipo de liberdade. Pela primeira vez em 10 anos, meu tempo era inteiramente meu. A questão era, o que eu faria com ele? Os primeiros 3 dias depois de deixar a Harvest Table passaram em uma névoa de extremos emocionais. Eu oscilava entre questionar minha decisão, lamentar o que parecia a morte de um sonho e vivenciar momentos inesperados de alívio e possibilidade. Maria provou ser exatamente a amiga de que eu precisava, me dando espaço quando eu precisava processar tudo sozinha e me distraindo quando os pensamentos se tornavam opressores. No 4º dia, meu telefone tocou com uma ligação de Lauren Wilson. Eu já esperava por isso. Alisa, disse ela quando atendi, com um tom profissional, mas caloroso. Acabei de ter uma reunião muito interessante com seu irmão, ex-irmão, brinquei, tentando disfarçar meu desconforto com humor. Lauren riu. Bem, então o novo CEO do seu antigo restaurante. Ele se apresentou como contato para o nosso contrato daqui para frente. Foi uma grande surpresa, especialmente porque ele parecia não estar familiarizado com cerca de 70% dos detalhes que já havíamos finalizado com você. Sentei-me no sofá de Maria, sem saber como responder. Parte de mim queria me lançar numa explicação detalhada do que havia acontecido, mas a ética profissional me impediu. Apesar de tudo, eu não queria ser vista como amarga ou vingativa. Mudanças na gestão acontecem, eu disse, cautelosamente. Tenho certeza de que Oliver vai se atualizar rapidinho. Talvez, respondeu Lauren, sem parecer convencida. Mas quando perguntei sobre as adaptações do cardápio especializado para as restrições alimentares dos membros do conselho, ele me olhou como se eu estivesse falando outra língua.
E as harmonizações personalizadas de vinhos regionais italianos que passamos semanas aperfeiçoando. Ele sugeriu trocar tudo por vinhos da Califórnia porque, e eu cito, eles são mais prestigiados. Fechei os olhos, imaginando Oliver se debatendo na reunião, munido de jargões de MBA, mas sem o conhecimento específico necessário para executar o contrato complexo. Alisa, continuou Lauren, suavizando a voz, estou ligando tanto como amiga quanto como contato comercial. O que aconteceu? Numa semana, você me explica cada detalhe de um contrato de $600 mil, e na outra, você se foi, e seu irmão, que eu nunca vi antes, está me dizendo que está no comando. Contei a ela a versão resumida dos acontecimentos, atendo-me aos fatos e evitando comentários emocionais. Lauren ouviu sem interromper, embora eu pudesse ouvir seus ocasionais sons de descrença. Isso é um absurdo, disse ela quando terminei. Depois de tudo que você construiu lá? Sinto muito, Alisa. Obrigada. Ainda estou processando tudo. Houve uma breve pausa antes de Lauren fazer a pergunta que eu temia. Então, há alguma chance de você voltar à Harvest Table ou pelo menos nos consultar sobre o nosso contrato? A equipe da Midwest Financial aprovou especificamente a proposta com base nas amostras de refeições que você preparou. Este era o momento da verdade. Eu poderia me oferecer para ajudar, para salvar o contrato que tanto me esforcei para garantir. Seria a atitude profissionalmente responsável, talvez até mesmo a mais gentil para com os funcionários que permaneceram na Harvest Table. Em vez disso, me peguei dizendo, receio que você precise trabalhar diretamente com o Oliver nisso. Ele é o CEO agora. Sugiro que você converse com ele sobre quaisquer preocupações. Entendo, respondeu Lauren, com decepção evidente na voz. Bem, para ser completamente transparente, Alisa, isso nos traz preocupações significativas. A proposta que aprovamos foi construída com base na sua visão e execução. Sem a sua participação, precisarei levar essa mudança ao conhecimento do meu cliente. E ano Domini 2025 eu entendo, eu disse, falando sério. No lugar dela, eu faria o mesmo. Depois que desligamos, fiquei imóvel, processando as implicações da conversa. Eu havia efetivamente selado o destino do contrato da Blue Sky. Embora eu não o tivesse sabotado diretamente, minha recusa em permanecer envolvido provavelmente levaria ao seu colapso. A parte racional de mim sentiu uma pontada de culpa pelos funcionários que perderiam o trabalho e a renda adicionais. Mas uma parte mais profunda reconheceu que não era minha responsabilidade consertar isso. Minha família havia feito sua escolha e agora enfrentaria as consequências. 3 dias depois, minha previsão se concretizou. Maria me encaminhou um e-mail de um antigo colega que ainda trabalhava na Harvest Table. A Blue Sky Events havia encerrado oficialmente as negociações com a Harvest Table e assinado com a Provenance, um grupo de restaurantes concorrente, o contrato com a Midwest Financial. O e-mail descreveu o caos que se seguiu. Oliver convocou uma reunião de emergência da equipe para culpar a documentação deficiente de Alisa pela perda, e meus pais parecendo chocados com a repentina reversão da sorte. Naquela noite, as ligações e mensagens começaram, primeiro da minha mãe, depois do meu pai e, por fim, do próprio Oliver. Deixei todas caírem na caixa postal, ainda sem vontade de interagir. A mensagem da minha mãe foi chorosa, pedindo que eu, por favor, ligasse de volta e os ajudasse a entender o que deu errado. A do meu pai foi mais direta, sugerindo que eu tinha a obrigação de ajudar a resolver o mal-entendido com a Blue Sky. A mensagem de Oliver começou profissionalmente antes de decair para acusações veladas de que eu havia sabotado o contrato deliberadamente. Apaguei todas sem responder. Os dias seguintes trouxeram mais mensagens, cada vez mais frequentes e desesperadas. Oliver enviou um e-mail com o assunto plano de resgate do contrato Blue Sky, descrevendo sua estratégia para reconquistar o negócio e solicitando minha ajuda imediata. Meu pai deixou uma mensagem de voz sugerindo que minha reação emocional já tinha ido longe demais e que era hora de agir como profissional. Minha mãe mandava mensagens de hora em hora, alternando entre sentimentos de culpa sobre lealdade familiar e garantias de que poderíamos chegar a um acordo melhor para o meu papel. Enquanto isso, as notícias se espalharam rapidamente pela unida comunidade de restaurantes de Chicago. Antigos fornecedores ligaram para saber como eu estava e compartilhar atualizações sobre o Harvest Table. As mudanças foram rápidas e significativas.
Oliver havia encerrado nosso relacionamento com vários produtores locais, optando por fornecedores maiores e mais baratos. Ele havia implementado um novo sistema de pedidos informatizado que estava causando caos durante o atendimento. O mais preocupante é que ele começou a expulsar funcionários antigos que questionavam suas decisões, substituindo-os por amigos inexperientes dispostos a trabalhar por salários menores. As avaliações online do restaurante, antes consistentemente de 4 e 5 estrelas, começaram a apresentar um padrão preocupante de reclamações, qualidade inconsistente da comida, serviço desorganizado e a perda da atmosfera acolhedora e familiar que havia sido a marca registrada do Harvest Table. Clientes regulares que solicitavam seus garçons favoritos eram informados de que esses funcionários não trabalhavam mais lá. Acomodações dietéticas especiais que eu sempre havia tratado pessoalmente estavam sendo negligenciadas ou mal administradas. 6 dias após o fracasso do contrato com a Blue Sky, o Chicago Tribune publicou uma continuação da sua crítica anterior, que era muito positiva. A manchete dizia tudo: mudanças na gestão causam declínio preocupante na Harvest Table. O crítico observou que o restaurante, que antes exemplificava o equilíbrio perfeito entre tradição e inovação, agora parecia corporativo e sem alma, com a qualidade da comida sofrendo visivelmente. Naquela noite, as mensagens de Oliver tornaram-se ameaçadoras. Sua sabotagem está destruindo o legado desta família, escreveu ele. Se você não nos ajudar a resolver esta situação, talvez precisemos explorar opções legais em relação à sua interferência nas relações comerciais. Finalmente, quebrei o silêncio com uma única resposta: pedi demissão do meu cargo. Não entrei em contato com nenhum cliente, fornecedor ou parceiro da Harvest Table. Quaisquer problemas que você esteja enfrentando são resultado de suas próprias decisões de gestão. Por favor, não entre em contato comigo novamente, a menos que seja por meio de um advogado. Então, bloqueei o número dele, junto com o dos meus pais. A enxurrada constante de culpa e acusações estava me impedindo de me curar e seguir em frente. Embora a parte racional de mim reconhecesse que as dificuldades da Harvest Table não eram inteiramente minha culpa ou responsabilidade, eu não podia negar a satisfação complexa que senti ao ver minhas contribuições tão claramente validadas por sua ausência. Com o passar das semanas, relatos de ex-colegas pintavam um cenário cada vez mais sombrio. Reservas para jantar, antes feitas com semanas de antecedência, agora estavam disponíveis no mesmo dia. O salão de jantar privativo, que antes sediava eventos corporativos e comemorações familiares, ficava vazio na maioria das noites. A rotatividade de funcionários atingiu níveis sem precedentes, com algumas vagas permanecendo vagas enquanto Oliver cortava custos para compensar a queda na receita. O restaurante que havia sido meu coração e minha alma por uma década estava morrendo lenta e dolorosamente sob a liderança de Oliver. A tragédia é que tudo isso poderia ter sido evitado. Tudo o que minha família precisava fazer era valorizar a dedicação, a competência e a paixão que eu havia dedicado à Harvest Table por 10 anos. Em vez disso, eles escolheram o MBA de Harvard e o filho em vez da filha que realmente construiu o negócio. E agora, todos estavam pagando o preço por essa decisão. O primeiro mês depois de deixar o Harvest Table foi o mais difícil. Sem a estrutura de jornadas de trabalho de 16 horas e o claro senso de propósito que o restaurante me proporcionava, eu me sentia à deriva. Minha identidade estava tão intimamente ligada à Harvest Table que me separar dela me fez questionar quem eu era sem ela. Dormir, que sempre fora um luxo limitado a 5 ou 6 horas por noite, agora se estendia por períodos agitados de 9 ou 10 horas, nos quais eu acordava desorientado, procurando por tickets de pedidos que não estavam lá. Minhas mãos, acostumadas ao movimento e à criação constantes, pareciam inúteis. Até meu paladar parecia embotado, a comida tinha gosto de pouco mais que combustível, em vez da vibrante expressão de cultura e artesanato que sempre fora. Maria sugeriu que eu procurasse um terapeuta e, embora inicialmente relutante, acabei concordando. O Dr. Patterson me ajudou a reconhecer a dor que eu estava sentindo não apenas pela perda do meu emprego, mas pela destruição dos relacionamentos familiares e pela morte de um futuro em que eu acreditava plenamente. Ela me apresentou práticas de mindfulness que me ajudaram a me manter firme quando a raiva e a mágoa ameaçavam sobrepujar meu raciocínio racional. A sua família te traiu, ela reconheceu em uma sessão particularmente inovadora. Mas você não precisa deixar essa traição definir seu futuro. Seu talento, sua paixão, sua visão, tudo isso ainda é seu. Eles não tiraram isso de você.
Lentamente, comecei a redescobrir partes de mim que haviam sido negligenciadas durante meus anos de foco total na Harvest Table. Tornei-me voluntária, dando aulas de culinária em um centro comunitário, encontrando uma alegria inesperada na admiração e no espanto das crianças ao descobrirem a magia de transformar ingredientes crus em refeições deliciosas. Eu frequentava feiras de produtores como cliente, e não como comprador, conectando-me com os produtores cujos produtos eu já apresentava em nossos cardápios há anos. 3 meses depois da minha saída, meu telefone tocou com um número desconhecido. Era Lauren Wilson, da Blue Sky Events. Alisa, disse ela, calorosamente, tenho pensado em você. Aceita um café? Nos encontramos no dia seguinte em um pequeno café longe do bairro de Harvest Table. Lauren não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Vou ser direta. A provenance não está funcionando para o contrato da Midwest Financial. A execução deles não tem o toque pessoal e a atenção aos detalhes que você trouxe à mesa. Gostaria de discutir um acordo alternativo diretamente com você. Fiquei atordoado. Mas eu não tenho mais restaurante. Lauren sorriu. Ainda não. Mas e se você tivesse? Ela começou a delinear uma proposta que me deixou sem fôlego. Vários de seus clientes, impressionados com os cardápios e apresentações que eu havia criado para a proposta da Blue Sky, demonstraram interesse em apoiar um novo empreendimento gastronômico comigo no comando. A própria Lauren estava disposta a se comprometer com uma versão modificada do contrato original se eu conseguisse estabelecer uma nova operação em 6 meses. Isso não é caridade, Alisa, ela me garantiu, percebendo minha hesitação. Isso é negócio. Você provou seu conceito e suas capacidades. A única peça que faltava era o restaurante físico, e isso é algo que o dinheiro pode resolver. Aquela reunião marcou o início de uma transformação vertiginosa. Com os contatos de Lauren, consegui reuniões com potenciais investidores. Para minha surpresa, muitos dos antigos clientes regulares do Harvest Table estavam ansiosos para participar, tendo testemunhado o declínio de seu amado restaurante sob a nova administração. Um espaço para restaurante ficou disponível a apenas 5 quarteirões do Harvest Table, um local que me pareceu simbolicamente apropriado e praticamente estratégico. Batizei o novo restaurante de Alisa's Table, resgatando minha visão. O conceito honraria as tradições italianas que formaram minha base culinária, ao mesmo tempo em que adotaria técnicas contemporâneas e ingredientes locais. O design era mais acolhedor e convidativo do que o Harvest Table havia se tornado com a reformulação corporativa de Oliver, com uma cozinha aberta que destacava o artesanato. A notícia do meu novo empreendimento se espalhou rapidamente pela comunidade de restaurantes de Chicago. Ex-funcionários da Harvest Table começaram a entrar em contato, pedindo para se juntar à nova equipe. Luigi, o subchefe rabugento que inicialmente resistiu às minhas mudanças, mas se tornou meu maior aliado na cozinha, foi um dos primeiros a ligar. A mesa da colheita não é a mesma sem você, disse-lhe rispidamente. Oliver não entende nada de comida nem de pessoas. Quando você quer que eu comece? Em 4 meses, reunimos uma equipe principal, finalizamos o cardápio e concluímos as reformas. A noite de abertura do Alisa's Table foi coberta pela mídia local, com a presença do crítico gastronômico do Chicago Tribune. A crítica, publicada 3 dias depois, nos concedeu 5 estrelas, elogiando um retorno triunfante de um dos mais talentosos restaurateurs de Chicago e observando que a comida falava de paixão, precisão e uma visão clara que faltava em seu antigo estabelecimento. 6 meses após minha saída sem cerimônia do Harvest Table, o Alisa's Table estava lotado para o serviço de jantar com 3 semanas de antecedência. O contrato com a Blue Sky estava firmado, proporcionando uma base estável de receita de buffet. Mais importante, eu havia reunido uma equipe que parecia uma família, construída com base no respeito mútuo e na paixão compartilhada, em vez de obrigações e tradições não examinadas. Eu não falava com meus pais nem com Oliver desde que bloqueei os números deles. Por meio de boatos, ouvi dizer que a Harvest Table estava com dificuldades financeiras, com rumores de possível fechamento circulando. Embora não me alegrasse com a incerteza da equipe, não podia negar uma certa justificativa para o fracasso de Oliver. O restaurante, que havia se posicionado para um sucesso sem precedentes sob minha liderança, estava afundando sob a liderança dele, provando, sem sombra de dúvida, de quem era a visão que realmente havia construído o negócio. 7 meses depois de abrir o Alisa's Table, cheguei cedo numa manhã para me preparar para um evento especial.
Ao me aproximar do restaurante, vi duas figuras familiares esperando na porta. Meus pais pareciam mais velhos do que eu me lembrava. A postura confiante do meu pai foi substituída por uma leve curvatura, e o rosto da minha mãe se contorceu de preocupação. Alisa, disse minha mãe, com a voz ligeiramente embargada, seu restaurante é lindo. Destranquei a porta, pensando se os convidava para entrar ou se os mandava sair. A curiosidade venceu. Quer um café? Lá dentro, sentamo-nos à mesa do chefe, com vista para a cozinha imaculada. O silêncio se estendeu desconfortavelmente até que meu pai finalmente falou. Cometemos um erro terrível, disse-lhe simplesmente. A Harvest Table está falindo. Podemos perder tudo. Sinto muito, respondi, surpreso ao descobrir que era sincero. Apesar de tudo, não sentia prazer algum em ver meus pais enfrentando a ruína financeira. Oliver foi embora, acrescentou minha mãe. Voltou para a Califórnia no mês passado. Disse que o ramo de restaurantes era muito difícil, que não valia a pena. Não consegui conter o riso diante da ironia. Sim, construir algo bem-sucedido exige esforço. 10 anos, no meu caso. Meu pai olhou para as próprias mãos. Não valorizamos o que você construiu. Não valorizamos você. Nosso pensamento tradicional sobre filhos e sucessão nos cegou para o que estava bem na nossa frente. Você era o coração da Harvest Table, não apenas um funcionário. Sua admissão, algo que eu queria ouvir há tanto tempo, soou com um vazio surpreendente. A validação chegou tarde demais para curar as feridas que a traição havia infligido. O que você quer de mim? Perguntei diretamente. Elas trocaram olhares antes que minha mãe falasse. Esperávamos que talvez você considerasse voltar, assumir a mesa da colheita novamente, salvá-la. O pedido foi de tirar o fôlego em sua audácia. Depois de tudo o que aconteceu, eles esperavam que eu abandonasse meu novo empreendimento de sucesso para salvá-los das consequências de suas próprias decisões. Não posso fazer isso, disse eu, mantendo a voz suave, mas firme. A mesa da Liz é meu lar agora, meu futuro. Tenho investidores, funcionários e clientes que acreditam em mim e na minha visão. Não os abandonarei. Meu pai assentiu lentamente, com a aceitação estampada em seu rosto. Entendemos. Só queríamos dizer que sentimos muito e que estamos orgulhosos do que vocês construíram aqui. Enquanto se preparavam para partir, tomei uma decisão impulsiva. Não posso voltar para a Harvest Table, mas talvez eu possa ajudá-los a encontrar um comprador, alguém que respeite sua história e, ao mesmo tempo, traga uma nova energia. Não seria o que era, mas poderia sobreviver de alguma forma. O alívio em seus rostos era palpável. Não era perdão, ainda não, mas era o primeiro passo em direção a um novo tipo de relacionamento, construído sobre limites claros e respeito conquistado, em vez de obrigações e tradições. Nos meses seguintes, ajudei meus pais a negociar a venda do Harvest Table para um jovem chefe com um plano de negócio sólido e respeito pelo legado do restaurante. Mantive uma distância cuidadosa da minha família, e nossas interações se limitavam a discussões comerciais necessárias e a breves telefonemas ocasionais. A quebra de confiança foi profunda demais para um retorno imediato à proximidade, mas a hostilidade aberta deu lugar a uma reconstrução cautelosa e hesitante. Enquanto isso, o Alisa's Table prosperou além das minhas projeções mais otimistas. Recebemos uma indicação ao Prêmio James Beard de Melhor Restaurante Novo. A Blue Sky Events renovou seu contrato por mais 2 anos com um valor maior. Mais importante ainda, criei um ambiente de trabalho onde o talento era reconhecido e recompensado, independentemente de gênero ou vínculos familiares, onde as decisões eram tomadas de forma transparente e onde todos contribuíam para o nosso sucesso compartilhado. A lição mais profunda da minha jornada não foi sobre gestão de restaurantes ou mesmo sobre dinâmica familiar, mas sobre autoestima. Durante anos, busquei validação de pais que eram fundamentalmente incapazes de enxergar meu verdadeiro valor. Ao me afastar do Harvest Table, finalmente reconheci que a validação externa nunca seria suficiente se eu não me valorizasse primeiro. Construí o Alisa's Table não apenas como um restaurante, mas como uma prova do poder de reconhecer o próprio valor e ter a coragem de ir embora quando os outros não o reconhecem. Ao perder o que eu pensava ser tudo, encontrei algo muito mais valioso: a confiança para construir algo verdadeiramente meu, nos meus próprios termos. Às vezes, ir embora não é o fim da sua história. Às vezes, é apenas o começo.
Você já teve que se afastar de algo que amava por não ser valorizado? Como você se reconstruiu depois? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se no meu canal para mais experiências reais sobre como encontrar força em momentos difíceis. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar do seu próprio valor hoje. Obrigada por fazer parte da minha jornada. E lembre-se, seu valor não diminui com base na incapacidade de alguém de enxergar o seu valor.